sou o Milton Ribeiro, sou co-CEO aqui da SPS, tenho uma experiência aí de 15, 16 anos aí com o Business One, e sou do mercado de tecnologia desde os 15 anos. Então, eu sou um entusiasta aí. E a minha primeira participação nessa iniciativa da SPS, né, do Conecta. Então, vamos ver se eu consigo honrar aí os antecessores, né, que foram muito bem. E eu sou entusiasta de algumas ferramentas do Business One, da tecnologia como, por si só, e eu decidi mostrar para vocês aqui uma coisa que eu acho que agrega muito na jornada do RP, na jornada da transformação digital das empresas, que é o componente dashboard do add-on BioAnap. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui e já começo a fazer uma introdução sobre o que é o BioAnap, e aí já entra na parte prática. Share. Ok, deixa eu só tirar essa barrinha aqui. Ok, Ô Milton, bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo bom, Quem fala Carlos? é o Carlos Alexandre, sou da Global Farma. É o seguinte, eu vou conseguir participar só meia hora, mas eu tenho uma dúvida, possivelmente Claro. não vai chegar no tempo certo. Esse componente aí de Dash, ele é nativo? Assim, eu sei que você vai falar sobre isso. A gente Uhum. tem para usar ele tem um custo a mais, tem que habilitar alguma outra coisa ou não? Ele é um add-on, então ele tem um custo de licenciamento. Ah, ele tem um custo de licenciamento? Isso, de É por licenciamento, usuário? por usuário. Entendi. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho disso aqui já na sequência. É, Valeu, Carlos. A Boeing, pessoal, é uma empresa fundada em 1997 na Dinamarca. Eu trabalho com eles há mais de 10 anos, tá? É um parceiro muito relevante no ecossistema da SAP, com N prêmios aí de qualidade, de entrega, de incremento, podemos falar, de expansão das funcionalidades do Business One. E os principais produtos aí da Boeing, né, é o Bionap e o Bias. E aí entraram novos produtos agora, que é o Perfion, Produmex, né? Então tá aqui a página deles para quem tiver curiosidade de conhecer. A SPS está como um parceiro Gold listado aqui. E nós vamos falar hoje sobre o Bionap. O Bionap, deixa eu até colocar aqui Help Boeing, só para vocês verem, eles têm uma página de help muito boa, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui depois dá para vocês se aprofundarem e procurarem um pouquinho mais. Aqui, Bionap Usability Package. Deixa eu pegar aqui, cadê? Installation, upgrade, cadê a parte de dicas aqui? Aqui, dashboard, inclusive. Então, tem vídeos, tem bastante material aqui no site da Boeing, tá? Eu consumi muito material durante minha jornada de implantação e foi muito útil. Bom, vamos para a parte prática aqui, que é o objetivo da iniciativa. Então, eu estou numa base de demonstração aqui, onde eu fiz N cargas de notas para poder ter um pouco de movimentação, né? Então, pode ser que tenha algumas coisas que não façam sentido para o negócio, né? Resultados exponenciais ou prejuízos exponenciais, porque é uma simulação. Então, o primeiro ponto aqui é falar sobre o add-on. Então, é um add-on, como o Carlos perguntou, que tem que ser licenciado. E ele é licenciado por usuário, tá? Então eu venho aqui, Boil Solution, B1 Usability Package, está conectado, estou na versão aqui 2025, 5, tô quase com a última. Mensalmente eles soltam atualizações, tá com novas features, correções de bugs. E aí, uma vez que eu habilito o add-on, eu tenho aqui uma abinha do B1 Usability Package no menu de administração para configuração. O B1 Usability Package, ele tem N funcionalidades que a gente não vai explorar aqui, tá? Desde automações, macros, otimizações de processo, validações, organização de tela, enfim, tem muita coisa que ele tem aqui dentro. Campos obrigatórios, caixa de ferramentas. Mas a gente vai focar aqui no menuzinho, cadê? Dashboard. Ah, então, tem um detalhe que é o seguinte: eu consigo licenciar por usuário, mas eu consigo expor um dashboard na web. E aí eu posso ter um, dois usuários que manipulam, interagem e ter esse dashboard criado em TV, né? Em TV ou em browser que outras pessoas podem acessar. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente tem aqui. O addon ligado, vamos fazer a configuração e ativação do addon. Primeiro ponto é que dentro da tela de configurações
aqui do addon do B1 Nap, eu tenho aqui uma funcionalidade que é o B1 Dashboard. Então eu tenho que ativar ela primeiro, né? Ele tem outras funcionalidades aqui, outras features. E aqui dentro eu escolho quais usuários vão poder trabalhar com o dashboard. Então marquei aqui o Milton, que é o usuário que eu estou logado aqui. Uma vez que eu configurei ele e ativei o meu usuário, eu já vou para a tela de edição. Então vamos voltar aqui no menu Dashboard. Cadê? Configurações de módulos, Dashboard. Então, editar dashboard e widgets. Aqui dentro é onde eu vou começar a criar o meu dashboard. Então, eu já vou criar um novo aqui, tá? Para a gente fazer uma jornada de entender como que nasce e depois como que eu aplico. E eu vou passar por N exemplos aqui para dar ideias, insights para vocês. Então, vou adicionar aqui um novo aqui. Vou chamar de SPS Conecta e já vou atribuir ao meu usuário aqui, Milton. A base que eu fiz carga de um monte de dado aqui, tô habilitado para o Milton. E aí eu já posso dizer o seguinte, essa configuração é para incluir esses usuários ou é para excluir esses usuários, né? Uma regra de inclusão ou de exclusão. Então é de inclusão para incluir o Milton. Eu vou habilitar esse dash para ser visualizado na web, pelo browser, né? Gerando um link, sim, vou habilitar. Eu quero que dê um timeout caso o dashboard não consiga trazer os dados, né? De 30 segundos. Posso aumentar, diminuir isso. Então aqui eu faço algumas configurações do meu widget e vou atualizar. Aí criei o SPS Connector. Uma vez que eu tenho os widgets criados aqui, eu tenho que, né, o nome dele somente, eu tenho que construir ele. Nós vamos avançar na sequência. Eu vou já dar um show aqui dashboards, que estava oculto, né? Então eu tenho a opção aqui de ocultar ou visualizar eles. E eu já vou falar um pouquinho da configuração dele antes da criação. Eu tenho aqui nesse menu direito aqui uma opção, né? Como ele ocupa a área de trabalho do B1, né? Vou dar um ocultar aqui de novo. Quando eu estou sem ele, eu tenho esse menu de busca aqui, por exemplo, quando eu estou nesse look and feel aqui. E quando eu habilito a visualização dos dashboards, ele some, mas daí o Bionap criou o seu próprio search aqui, né? Sua barrinha de pesquisa, onde eu posso colocar aqui, né? As palavras, sei lá, SPS, não sei se tem algo. SAP. Então ele vai filtrando aqui de acordo com, como eu estou com um dado fictício, né? Tá tudo repetido aqui para fazer busca de documento, menu, né? Menu, por exemplo, a dash, gerente, edição. Então ele procura tanto no menu quanto nos dados do sistema. É um Google mesmo, né? E aqui em configurações eu tenho a funcionalidade de adicionar um novo widget nessa aba que eu estou aqui de venda, por exemplo. Eu tenho como editar e adicionar visões, que são essas abas. Então, eu vou clicar aqui para a gente já conhecer. Aí eu tenho essas abas que eu criei aqui para mostrar de exemplo e vou criar uma nova aqui chamado Conecta também. E aí eu tenho a opção dessa aba, ter um auto refresh. Então eu posso dizer o seguinte, eu quero que ele se atualize automaticamente a cada X minutos ou X horas, né? Então ele fica, se eu tiver numa TV, por exemplo, né, eu tô dando refresh aqui nele automaticamente. Então, além daqui da opção de eu criar as abas, dentro da aba que eu criei aqui do Conecta, eu iria, por exemplo, deixa eu até vir para cá para a gente não ficar pulando a tela, adicionar um novo widget. O que seria adicionar? Tudo que eu criei, né, na tela de widgets que a gente vai entrar lá, eu posso selecionar aqui. Então, análise comercial, compra total. Eu quero adicionar um browser para abrir uma página, por exemplo, do helpdesk da empresa, ou abrir uma página de portal interno, intranet. Calendários, minhas atividades, né, relógio global, enfim, tem N funcionalidades aqui que eu posso estar habilitando, né, tela de mensagens, relatório de SQL que a gente gera na pesquisa formatada aqui, né, em ferramentas de consultas no mesmo ano, a gente consegue colocar também na área de trabalho. Bom, adicionando aqui o widget, a próxima, eu tenho aqui uma funcionalidade para fazer para recarregar, né, para atualizar a tela, porque a gente fez uma edição agora, ou até um lançamento, eu quero ver esse dado atualizado. Então, eu já posso dar um reload aqui.
Impersonate User eu consigo configurar para outro usuário. Então eu abro aqui, escolho qual é o usuário que eu quero configurar, e aí vai aparecer as abas que estão para esse usuário. E aí eu configuro, eu quero deixar para esse usuário que é o diretor, esse widget aqui. Então, para ele não precisar, eu faço isso por ele. Para a área de vendas, eu vou configurar, né, dessa forma. E posso transferir as visões que eu criei, por exemplo, um usuário modelo, para outros usuários, né? Então, eu digo aqui que eu quero transferir a visão de vendas que está na minha tela aqui para esse. Aí escolho os usuários que eu quero. Aí tem a opção aqui de edição dos dashboards e do widgets, nós vamos entrar nele, que vai gastar mais tempo aqui na apresentação. E tem uma opção legal também, que é a opção de schedular, de agendar a entrega dele. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que vou criar um nome chamado faturamento de serviço. Eu quero que quando dê sucesso, mande um e-mail, é opcional, mas se der um erro, eu quero notificar o TI, o suporte, o SPS, alguém, né? Coloco o e-mail que eu quero que seja notificado. Digo quais são os dashes que eu quero que sejam enviados, quero que seja enviado esse, checo aqui. Qual a ação? Eu quero que vá um e-mail em PDF ou em imagem para esses endereços que estão aqui, eu configuro dizendo faturamento de serviço e aging. Daí aqui eu coloco um corpo em HTML que vai ser o corpo do e-mail. Então, lá, projeção na base de pedidos de venda. Acho que eu fiz alguns de exemplos aqui. Chama diretoria, tá só para o Milton. ah, Indicadores de faturamento e resultado da empresa, né? Então ele vai anexar esse PDF. E aqui como que eu quero que isso seja executado. Então, iniciando em 2017, sem data de término, todo dia 10 eu quero que às 11 horas ele mensalmente dispare esse KPI. Então, a gente obriga, né, algumas pessoas a receberem esse KPI, né, para não ter aquela dinâmica de assim, putz, você não está acompanhando a inadimplência, você não está acompanhando a nossa meta, o nosso custo. Então eu mando toda segunda-feira de manhã um e-mail para o time A, o time B, com seus indicadores. Então ele abre o e-mail e está lá o PDF. Então isso é uma gestão à vista proativa, né? Ele não tem que buscar o KPI chega até ele por e-mail. Isso eu acho bem legal. Bom, só que nada disso que eu mostrei tudo adianta se a gente não criar bons indicadores e bons KPIs. Então, eu posso ter acesso a banco de dados e a informações externas, se tiver no meu ambiente, né? Então, se tiver um outro software de RH, um software de chamados, de ITIL, que eu quero acessar ele ali, eu consigo fazer consultas. E também no Business One, que é o objetivo principal. Então, deixa eu entrar aqui na tela de editar dashboards e widgets. Então, nós criamos aqui já um chamado SPS Conecta e atribuir ao Milton. Então, já vamos aqui agora para criar um novo widget. Então, eu vou editar ele. Quando eu edito, ele abre aqui para mim olha lá, o Designer Loaded. Ele já abriu a área de design. E essa é a área de construção, né? Não é algo que eu vou romantizar aqui, que é facinho, que qualquer um vai fazer. Mas um usuário que gosta de criar macro no Excel, que gosta de um pouquinho de lógica, vai se dar muito bem aqui. Aquele que já sabe mexer nas consultas do SAP lá no gerador de consultas aqui, né? Que consegue criar uma consulta, né, pelo assistente ou pelo gerador, vai se dar bem. Mas o principal é que uma vez que eu crio um dash, então seja a área de TI, seja a consultoria SPS, eu posso disponibilizar para os usuários usarem, aí sim, é só o uso mesmo, daí é fácil, tá? É tranquilo. Então, que primeira coisa que eu tenho que definir quando eu estou construindo um widget? Eu tenho que vir no data source e adicionar uma query, adicionar uma instrução que vai trazer dados do banco de dados do RP. Então, eu vou adicionar aqui. Eu deixei até uma basiquinha aqui, que eu construí aqui agora no SQL, já vou explicar o que que tem nela aqui para vocês. Então, isso aqui é um select que traz o código do cliente, o nome, Oi? o saldo, a cidade e o estado, né, da Viu? tabela de OCRD. Daí aqui eu digo que eu só quero trazer clientes, card type igual a C. Aí, para quem não sabe, eu só vou dar um pulinho aqui no SAP para mostrar o seguinte: como é que eu sei qual é o nome dos campos, Milton? Como é que eu sei qual é o nome da tabela?
se caso eu quiser fazer isso. Porque uma vez que eu sei as coisas, eu mando no chat GPT, ele constrói para minha query, né? Então, não saber SQL quase não é mais uma desculpa, né? A gente consegue gerar isso automaticamente só falando, olha, era uma consulta na tabela tal do campo tal, tal, tal. Mas como que eu sei a consulta, o campo e a tabela? Quando eu estou no SAP e abro uma tela, vou falar que eu quero nota fiscal. Eu habilito aqui em visão informações do sistema. Eu passo o mouse, aqui embaixo na barra de status, ele vai dizer, é a tabela OINV, que é objeto de invoice, então tem até uma explicação, né? Card name, o de cima, card code. E se eu falo, putz, mas eu queria já copiar com o Bionap, né? Isso é muito fácil. Eu clico com o botão direito e venho aqui e copio lá, copiar nome da tabela, copiar nome do campo, copiar a sintaxe do item na tela, né? Se fosse para outras coisas que não se aplica aqui no Dash. No Dash eu usaria a tabela e o nome. Ah lá, eu clico aqui, já copiou. Se eu quisesse colar aqui essa informação, eu colaria. Então isso facilita muito a identificação e a construção aí da consulta. Carlos, quer fazer uma pergunta aqui? Tranquilo, manda aí. Sei que você tá com o horário apertado aí. Ô, Milton, é o seguinte, eu tô vendo esse construtor de query aí, Uhum. você tá fazendo um select simples. E se a gente Simples. tivesse um select com join, vamos supor, numa tela tem dados de várias outras tabelas, como que eu vou fazer esse join Putz, e quais são as tranquilo. chaves que eu vou fazer essas ligações ali entre uma tabela e outra? Perfeito. Vou entrar nesse dash avançado aqui. Eu vou abrir um só para bater o olho nele aqui, ó. Vou editar esse de projetos aqui, de exemplo. Vamos dar uma olhada aqui na query dele. Aí. A query. Eu posso dar um call aqui e chamar Store Procedure para você ter uma ideia. E passo parâmetros também aqui para ele. A gente vai entrar nisso aqui na Ah, mas sequência. sim, Aqui, vamos falar que é um usuário que ele não é tão amigável com o desenvolvimento de query, certo? E ele certo. está nesse dash de projetos aí, ou qualquer Uhum, dash que for. Você abriu uma tela lá de nota fiscal, onde tinha a tabela ONV. uhum, Como que ele vai saber que dentro dessa tela que tem a tabela ONV do campo selecionado, tem a tabela ABC, a FGH? Assim, eu sei perfeito. que vão ter 5 tabelas. Uhum, Beleza. Coloquei lá no From as 5 tabelas. E quais são as chaves que vão ligar essas 5 tabelas? Porque tá assim, ela bom. tem que ter uma relação dessas tabelas, entendeu? É isso aí. Bom, aí não é o objetivo aqui, mas só pincelando, o assistente de consultas do SAP, ele traz um pouquinho dessa visão. Se eu colocar aqui que é a tabela ONV, ele vai me listar todas as tabelas relacionadas aqui. Não vou prometer que isso aqui é 100% fiel, vai trazer todas, né? Mas ele já dá uma boa visão. E aí eu remeto de novo, né? Acho que tá no nosso cotidiano. Você perguntar para o ChatGPT, a tabela relacionada da NV, ele sabe mais do que a própria SAP já, viu? Então já pode perguntar lá. E não é para um usuário realmente simples fazer esse relacionamento entre tabelas, né? Chave primária, tabela principal, tabela secundária, relacionamento, né? Eu vou mostrar alguns dashes aqui um pouco complexos na busca da informação, mas no uso é simples, tá? Uma vez que eu tenho a consulta criada aqui, que eu acabei de colocar aqui essa query, né? Que trouxe esses campos, então foi uma query bem simples. Vou renomear ela aqui para ficar o nome chamando lista clientes com saldo, só para ficar bem intuitivo. Então tá aqui a minha consulta. Uma vez que eu tenho ela aqui pronta, eu posso voltar a editar, adicionar novas consultas, porque eu posso ter no mesmo dash, né? Um que traz saldo, um que traz faturamento, um que traz endividamento, dados que eu queira colocar. Ah, e agora vamos começar a construir. Então eu tenho essas opções aqui, que são os tipos de gráfico, podemos falar assim. Então vamos falar que eu quero começar com um gráfico de pizza. Então eu adiciono ele aqui. Ele já ocupou aqui a minha tela toda porque só tem ele. Então ele já vai pedir aqui valor, né? Quais são os valores que você quer apresentar? Ah, eu quero colocar o balance, que eu sei que é o saldo. Então já coloquei aqui o balance. Só que você quer qual argumento, né? Como é que você quer serializar ele? Então, no help do Bionap, ele explica muito bem o que significa cada um desses aqui para quem está construindo. Então, eu quero falar o seguinte: eu quero ver isso por estado. Opa, então ele já está me mostrando o seguinte.
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, já tem uma visão por estado. Ah, eu quero que isso aqui seja por. Ah, eu não tenho aqui data, não coloquei data, mas eu quero por ano, né? Ou vamos fazer o seguinte: eu vou tirar o estado, eu seguro e jogo para cá, e vou colocar que eu quero por cidade. Só que eu quero agora serializar isso por estado. Aí eu pego o estado e coloco aqui. Aí sim, ele vai criar uma bolinha por estado, dentro do estado, cada cidade. Então é o outro tipo de dash. Então, só nessa de eu arrastar os campos que eu idealizei para cá, eu já estou mudando 100% da visão, né? Da forma de uso dele já. Então, eu vou remover esse aqui também. Vou remover esse aqui. Vamos botar só o estado para a gente explicar um pouquinho do que mais que nós temos de opções. Coloquei esse dash de pizza. Então, uma vez que eu escolhi os dados, né, e coloquei ele aqui, eu posso agora começar a configurar, né, a personalizar ele. Então, o título da janela. Então, eu venho aqui, por exemplo, em Design e já digo que eu quero cadê? Editar nomes. Então, vai chamar aqui é, saldo. Saldo por estado, ok? Ah, e o balançan, eu vou chamar de saldo. Perfeito. Então lá, saldo por estado, já comecei a deixar ele mais amigável para o usuário final. Aqui ele está mostrando Rio de Janeiro, 338 mil, que representa 8,31%. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no campo saldo e escolher que eu não quero que ele some, eu quero que ele conte, né? Quantos clientes eu tenho, né, nesse estado. Então, eu vou dar um count. Opa, já mudou porque agora eu estou dando um count e não um sum, né? Então aqui é igual a fórmula do Excel mesmo, podemos dizer. É, e aí digo mais, eu consigo formatar, né? Aqui está automático, mas eu digo que eu quero numérico, quero que tenha vá até o centavo, e eu quero, na verdade eu quero currency aqui, que ele coloque aqui o real na frente. Vou dar OK. Quando eu parar o mouse aqui, agora ele está mostrando lá. 338 mil reais, 122,46. E o cifrãozinho na frente, diferente daquele número agrupado. Então, eu idealizo como que eu quero que ele apresente a informação. E tenho outras configurações aqui, como a parte de cor, né? O layout, se eu quero em forma de donut, né? Com uma rosquinha, ou ele cheio. E como é que eu quero que ele se organize aqui. Então, vamos voltar aqui para a parte de home. Vamos adicionar então nessa tela mais um. Então eu tenho um gráfico de pizza, agora eu quero uma de barra. Então vou adicionar um chart aqui agora. Aí eu já começo a ter liberdade, né? Vou adicionar até mais um. Vou colocar aqui mais um chart também. Pronto. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse aqui, jogar para cá, deixar um do lado do outro, vou deixar esse aqui no topo, né? E começar a organizar aqui o meu cockpit, né? É o que vai ficar na tela do meu usuário, é o que vai ser exportado para PDF, ser enviado e assim por diante. Quando eu estou no gráfico de pizza aqui, o que eu consigo fazer? De pizza não, de barra agora, né? Vamos voltar aqui mesma sequência, colocar aqui o saldo. Eu quero que os argumentos aqui sejam por estado de novo. Perfeito? Então já estou com uma visão de pizza, uma visão de barra, e eu poderia agora aqui em design organizar a parte visual dele, né? Deixar ele horizontal, vertical. Se eu tenho mais de um valor, né, dentro de cada barra, onde eu posso colocar cores diferentes nessa barra de identificação, né? E editar os nomes aqui. Saldo por estado. Saldo. Perfeito. Então já estou aqui com a legenda. Aqui os estados. E se eu quisesse, Milton, eu não quero que seja nessa ordem, eu queria que fosse decrescente. Então eu posso clicar aqui. Então eu mudo a ordem do número crescente, decrescente. Então essa parte de construção ela é bem intuitiva, né? É realmente com cliques, lendo o manual e chegando aqui nessa tela, você consegue realmente escolher, olha, eu quero que para não poluir, ele me traga top somente 5. Vou aplicar.
né? Porque você não sabe quantos dados vão vir de repente. De repente, pode trazer tanto 100 quanto 500. Daí vai poluir. Se vem 500 cidades, 500 registros, né? Vamos falar assim, polui o relatório. Então você coloca o limite, ó, top 5, top 15, top 30, para realmente ficar relevante a informação, né? O que mais que eu tenho aqui? A parte de data, né? Então eu mostrei designer, o data source e o home para colocar. E o que que aqui tem no, o que que tem no data? Eu consigo aplicar filtros, né? O que que seriam filtros? Então, vamos dizer o seguinte, eu quero que esse gráfico aqui ele seja um single filter master, tá? O que que isso significa? Que quando eu clicar numa informação dele, ele vai trazer informação para cá. Então lá, eu cliquei aqui em Santa Catarina, ele trouxe só a informação de Santa Catarina. Se eu cliquei aqui, por que isso? Porque eu disse que ele é um filtro master aqui. Eu posso habilitar múltiplos filtros. O que que isso significa? Se eu clicar aqui, ele vai filtrar só ali. Mas se eu tirar o filtro, deixa eu ver como é que eu volto a tirar ele aqui. Acho que é aqui, nesse xizinho aqui. Tiro ele. Agora eu vou clicar aqui. Aí, isso aqui eu não habilitei. Deixa eu habilitar também. Pronto. Agora eu clico nesse. Então, um gráfico interage com o outro. Então, eu posso ter uma tela com rentabilidade, é, top 10 clientes, top 10 produtos, faturamento por mês, e aí eu clico no mês. Opa, já aparece só os top 10 clientes daquele mês. Só. Eu clico no cliente, aparece só o faturamento dele mensal. Então eu começo a interagir, ter várias visões diferentes, parecido, tá? Levando a gente aí para um business intelligence. Mas não vamos nos enganar aqui, tá? O Power BI, ele tem uma outra finalidade ali do que essa, né? E essa tem uma vantagem a mais, né, do que o Power BI quando se fala só de cockpit. Eu posso interagir e abrir telas do próprio SAP de dentro do dashboard. Vou mostrar isso um pouquinho na frente. O que quero dizer com isso? Eu estou listando ali os top 10 clientes. Eu dou dois cliques e abro uma lista de notas do cliente. Abro um DRE e assim por diante. Bom, uma vez que a gente conheceu essa ideia, né, não dá para explicar todas as opções que tem aqui, que são muitas, né, todos os modelos de gráfico e tudo mais. Para poder enriquecer, né, a visão de vocês da ferramenta, eu vou mostrar exemplos prontos, tá? Eu vou fechar aqui a construção, vou salvar isso aqui, fecho. Então ele já está salvo dentro do SPS Connect aqui. Se eu vier aqui agora em adicionar o novo widget, vou procurar aqui o SPS Conecta, que foi o último que eu criei, e vou dar um OK. Aí, já tem um gráfico na tela. Está aqui na minha área de trabalho e eu posso já colocar para qualquer usuário. Aí o usuário pode interagir, pondo e tirando filtros, né? Como eu mostrei aqui. E pode exportar para uma área de visualização, para impressão, exportar PDF, imagem ou até mesmo para Excel. Bom, deixa eu mostrar agora alguns exemplos, porque se eu fosse construir algumas coisas mais complexas, ia levar mais tempo para poder a gente cadenciar a jornada, né? Então eu mostrei como que cria um simples. Agora, como é que eu chego num desse, né? Aqui ele tem dois componentes. Ele tem um widget chamado Sales Overview, com um componente de gráfico de barra, um de grid, na verdade, um, dois, três, quatro de grid e um de pizza. Então vamos falar. Milton, me fala por que que esse gráfico, esse dash seria útil aqui para mim. Então, esse eu estou mostrando as vendas dos últimos 12 meses. Então, tá aqui faturamento mensal. Aqui eu estou mostrando o grupo de clientes, né? Grupo de vendas que eu idealizei. Quantos documentos estão lançados na matriz, na SPS 7, na 4, na 8, o valor lançado até hoje e a comparação desse mesmo valor em relação à mesma data do ano passado. Então, lá, versus o last year, eu estou 3 milhões a menos. Essa área aqui, a SPS 7, ela está 7 milhões e 9, está 7 milhões a mais do que o ano passado. Então, ano passado não teve nada praticamente, porque tem uma diferença pequena. Canais.
490 mil a menos do que o ano passado. Então é um exemplo de comparação. Mesma coisa para grupo de itens, eu apliquei a mesma regra, né? Só agrupei diferente. Aqui eu dou um group by por, sei lá, é, grupo de cliente, aqui por grupo de serviço, aqui por vendedor, por exemplo, né? Cadastrei alguns vendedores. Como é que é a venda de cada vendedor aqui? Gráfico de pizza e aqui os top 10 clientes. Então, o cliente aqui em segundo lugar, ele faturou 961 mil, 38 a menos do que o mesmo período do ano passado. Então, isso é uma coisa legal. Por quê? Se eu quero dar dois cliques aqui e ver que notas estão aqui dentro, eu dou dois cliques e ele me traz um relatório também construído para essa finalidade. Então, ele está me trazendo aqui se é nota, qual é a empresa, qual é a data de lançamento, né, o número, com setinha laranja para eu clicar aqui no documento e abrir ele, o número da nota, o cliente e o valor. Então, eu interagi com o meu Dash e ele trouxe aqui um analítico, podemos falar assim. Bom, vamos ver aqui receita de 5 anos. O que que eu trouxe? Trouxe uma consulta lá da tabela de lançamentos contábeis, né, pegando todas as linhas da JDT1, tabela de LCM, que é gerado via nota, via compra, né, nota de saída, nota de entrada, por exemplo. E aqui eu agrupei, né, deu um where lá, um filtro, dizendo só quero contas de resultado, receita, e do grupo 3 só receita. Então eu trago aqui para mim, olha, então essa é a receita nos últimos 5 anos, e eu posso agora filtrar. Eu quero ver só receita de venda. Opa, então ele está me mostrando aqui o comparativo anual. Eu quero ver só a receita de serviço, né? Ou quero ver só uma empresa. E aí a comparação, né? Coloquei um logo aqui para poder ficar mais pessoal, o Dash, né? Então a gente consegue personalizar, colocar o logo de vocês, a imagem e tudo mais. Vamos abrir na edição desse gráfico aqui, só para a gente ver como é que foi essa construção. Então eu venho aqui em editar dashboard, editar widgets, e a gente está vendo aqui receita acumulada, né? Então, resultado. Cadê o nome dele aqui? Receita comparativa anual. Acho que é esse. Vou editar ele. Esse mesmo. Bom, como é que foi construído? Então, primeiro, data source. Eu tenho aqui uma query. Então, uma query da JDT1 trazendo a data, a conta, né? A conta mãe dela, que é para agrupar aqui. E crédito menos débito. Então, eu totalizo o total de crédito menos débito para dar o saldo, né? E aqui eu só faço relacionamento, como foi perguntado, como é que eu trago, se eu estou fazendo lançamento, o nome da conta contábil, eu trago o ACT, que é o plano de contas, o BPL, que é a tabela de filiais, e aqui o meu filtro, trazendo do ano, né, dos últimos 4 anos, né, da data atual, get date menos 4. Então, não é o objetivo ensinar construir consulta, tá, gente? Só para vocês entenderem que tem uma lógica por trás aqui. Uma vez que essa lógica está aqui, eu peguei esse dash e trouxe aqui o faturamento. Aí aqui eu configurei, né? É um gráfico de linha e eu vim aqui e escolhi qual é a visão que eu quero. Tipo candle, por exemplo, como mercado, bolsa de valores, né? Área ou linha. Então eu posso converter. Não quero isso aqui, eu quero só de linha. Aí já converto, né? E aqui a mesma consulta, a consulta chamada query, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui também. Só que esse item aqui, ele é um item de filtro. Então eu coloquei aqui que é um item de filtro. Bom, vamos avançar aqui para dar mais insights para vocês, senão eu vou explorar muito a parte técnica dele aqui. Então, eu mostrei aqui um gráfico que mostra a receita dos últimos 5 anos. Eu posso fazer um gráfico de área, por exemplo. Aqui foi um exemplo, e onde eu posso colocar filtro já na entrada do Dash. Tá? Então, eu vou clicar aqui em concentração. Ele não abriu o Dash porque ele me pediu parâmetro. Qual variável de pesquisa você quer? Quer o ano passado? Você quer esse ano? Você quer escolher uma empresa, um centro de custo? Então, eu não vou preencher nada e vou colocar aqui OK. Aí ele me trouxe o faturamento por cliente para eu poder avaliar qual é a minha concentração.
Então, esse tipo de gráfico poderia ter qualquer outro tipo de dado. Minha concentração de despesas, qual é a área que eu mais tenho despesa? Olha, essa área aqui que é a área de logística, né? Concentração de faturamento por estado, né? Quantos por cento está nesse cliente? 1,87 nesse estado, nessa conta, nesse item, tá? Então, é um pouco de conhecimento de negócios, criatividade, e aí depois entra a parte técnica. Ahn, um outro exemplo que eu separei aqui para vocês, compras, para vocês entenderem algo similar. Então, tem aqui todas as minhas compras por mês, nos últimos 12 meses, por grupo de fornecedor, por grupo de item, as maiores ordens de compra, os maiores fornecedores, e aí por diante. Eu fiz um aqui de finanças, para exemplificar também uma situação prática de uso, que é ele não é só um painel de olhar indicadores, né? Não é só um cockpit. Ele também ele pode ser ativo, né? Eu posso interagir com ele. Então, olha só o que que eu fiz. Eu criei aqui uma listagem, né? Eu peguei um relatório de contas a receber e criei uma listagem dizendo o seguinte: olha, esses clientes estão inadimplentes, né? Estão devendo esses valores. Esse aqui está vencido de 3 a 8 dias, né? Porque antes de 3 dias eu considero que está no time ali, né? Não lembro o termo financeiro para isso, está no time ali, não considero, está em reconciliação. Passou de 3 até 8, está nessa coluna, de 30 está nessa coluna, e passou de 31 dias, está aqui. Essa é a média de empresa. Então tem um total de 1.381. E aqui está o nome de cada cliente. E aí eu falo, pô, como é que eu posso interagir com esse gráfico para poder usar isso para fazer cobrança? Então a gente dá 2 cliques aqui e eu abro a parte de atividades. Então ele abriu aqui a atividade de cobrança, dizendo que do tipo administrativo, cobrança, o cliente tal, o conteúdo lá, cobrança feita, pagamento 10 do 5, continuação da cobrança, porque uma atividade está relacionada a uma anterior. Então ele vem criando todo esse tracking de follow-up de cobrança, etc. E aí eu posso ver qual foi a data da última cobrança para saber se meu time está ativo, né? Ó, então a última cobrança foi 2024. Vamos ver a atividade. Vou abrir. Quero ver o aging dele, né? Quer dizer, o que está aqui dentro? Aí está aqui documento a documento, né? Um a um. Então, vou abrir agora esse dash para vocês entenderem como que, de dentro do dashboard, eu posso indicar que quando eu der 2 cliques, eu quero que ele abra a atividade ou abra um outro relatório. Então, eu vou vir aqui, abrir e editar. Então, eu estou num dash de grid, né? A minha query está aqui. E aí, dentro da query, dentro da instrução, né, do banco de dados, eu coloco aqui o seguinte: o campo nome eu quero que você chame ao F0038, tá? E quando eu clicar na atividade, eu quero que chame ao F039. Então eu coloco no alias aqui no nome do campo a UF. O que que é o F, né? O F é a função universal, que dentro do Bionap, aí é um outro módulo, vamos deixar para um outro momento, eu explico como que eu crio uma UF, que é essa função universal. Essa função universal nada mais é que uma macro. Deixa eu abrir uma só para vocês verem o que que tem dentro aqui. 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 Então, o que que essa máquina está fazendo? Ele está gravando uma variável, executando uma consulta, dando um clique, abrindo um formulário e mostrando o status. O fornecedor X foi definido como canal de venda. Então, é uma macro. Essa macro tem o nome, o F112. Então, é isso que eu crio, uma macro que abre uma tela e coloco essa macro dentro da minha instrução lá do dashboard. E aí ele passa a ficar ativo, né, vivo. Eu clico, abro um outro relatório e assim vai. Então, esse é um exemplo de como que eu faço uma esteira de cobrança usando a atividade do SAP, usando um relatório de age, né? Bancos. O que que a gente pode pensar aqui de dash para banco? Acompanhamento de investimento, de saldo bancário. Então, aqui eu estou mostrando a evolução do meu saldo bancário, total de débitos e créditos, né? Para ver o gap que eu tenho entre um e outro. Então, está mais positivo do que negativo aqui, teve mais entrada do que saída. E aqui a variação em porcentagem.
Opa, o saldo aumentou 9,37%. Aqui o saldo diminuiu 0,08%, né? Ele caiu um pouquinho. E aí, aqui embaixo, eu coloquei um filtro, né, nesse dashboard. Então, eu posso clicar aqui e ver um periodinho só de, vamos colocar aqui, 4 meses. E aí eu arrasto, vamos ver esses últimos quatro. Agora esse, ou todos, né? Então, eu tenho essa liberdade aqui. E aí, eu coloquei esse dash e coloquei aqui, falei, putz, mas se eu quisesse ver banco a banco ou evolução em tabela, né? Aí eu venho aqui em saldo bancário, abro outro dash, construído também com a mesma consulta, só que agrupando agora por dia, né? Por dia não, por mês, por ano e por empresa. Então lá, mês a mês, o saldo e a variação do saldo das contas, ano a ano a evolução, e aqui eu poderia filtrar. Vê só essa empresa, vê essas duas juntos, vê somente essa, né? O que que tem aqui? Uma somatória, né? Um sum ali dessas contas aqui, contas de banco, do ativo. Ahn, Vamos passar aqui por mais um exemplo aqui. Como é que tá meu horário? Vou dar uma acelerada aqui para poder passar por todos aqui para dar insight. Oportunidades de venda, então eu consigo ter um gráfico. Detalhe, esse aqui eu estou mostrando, por exemplo, ele já vem pronto. Quando eu instalo o addon, já vem esse dash. O que que a gente pode fazer só? Personalizar para a empresa, mexer nas condições de trazer dados, mas ele vem com, eu acho que uns 10 templates prontos, tá? E todos eu posso também exportar, por exemplo, na minha base e importar em outra base. Eu consigo fazer um dash, por exemplo, baseado em geolocalização. Então, estou plotando no mapa do Brasil aqui meu faturamento. Então, estou vendo aqui que eu, em Campo Grande, nos últimos 12 meses, faturei 220 mil. Aí eu dou dois cliques e abro todo o faturamento do Campo Grande. E aí eu consigo dar zoom aqui, chegar até numa cidade específica. E isso, pessoal, não é fixo, né? Milton, é só faturamento? Não, eu posso ver despesa, posso ver alocação, quantidade de clientes, dar um count ao invés de sum, fazer tudo, tá? Uma vez que eu tenho a informação tabelada, né? Vamos imaginar um Excel, eu tenho colunas e linhas, eu escolho como eu quero agrupar e visualizar e interagir, mudando de cores aqui e tudo mais. Bom, dá uma aceleradinha aqui que tem bastante coisa legal ainda aqui para vocês terem uma noção de aplicação. Eu vou já direto, vou pular esse resultado contábil, vou direto no resultado projetado aqui. O que que eu tenho aqui nesse dash? Uma análise contábil, DRE. Então, vi aqui total de receita, despesa e custo, né? Aqui eu tive mais saídas do que entradas, então o meu resultado foi negativo, e assim vai indo. Aí eu tenho aqui a visão de variação. Então, olha, esse mês aqui aumentou em 9%, né? O meu resultado. Desculpa, não é variação. O meu resultado está em 9%. O meu resultado está em 18%, 26%. É rentabilidade em porcentagem. Aqui um indicadorzinho, né? Um velocímetro falando, olha, está 0,19%. Está negativo aqui porque a meta é aqui. A meta está em 40, por exemplo. E os filtros que eu poderia estar aplicando. E também filtro aqui, opa, por mês, né? Então tem essa liberdade aqui de ter vários filtros. E o que que eu fiz nesse projetado? Aí eu fui muito além, né? Eu criei, por exemplo, estou vendo o resultado hoje. Aí o cliente me falou, Milton, mas daqui a 2 meses o resultado mudou, ficou pior ou melhor. Como é que eu posso comparar uma anterior, em vez de ficar dando print? Então a gente consegue dar dois cliques, por exemplo, aqui e ela go to ver toda a previsão anual de compra, ou toda a previsão anual de faturamento, ou quero ver um resultado projetado comparativo. Aí ele abre aqui um relatorinho que mostra, ó, você tem uma foto no 2020 e uma foto no 2024. Você quer deletar essa foto? Você quer fazer uma nova ou você quer comparar, né, ver a visualização dessa foto com o atual? Quero visualizar. Aí ele abriu o mesmo dash, só que trazendo um período anterior e o período atual. Então lá eu chamei de foto de saída, foto de entrada, foto de saldo e o atual. Então eu vou olhando aqui e sei que na foto eu ia ter um resultado de 6,27%. E o atual está bem melhor, está de 26,40%. E aí eu posso dar dois cliques
né? Ah, esse aqui não tô com analítico nele. Aqui atrás eu tô, para poder listar todos os faturamentos que estão projetados. E aqui o reloginho estava prevendo, hoje atual, 13,9% e antes estava 9,57 na foto. Então, é um exemplo de como é que eu faço uma comparação, né, de um dash com outro, né, um resultado de um período com outro período, né? Como aqui está projetado até o final do ano, eu vou tirando fotos todo mês para depois eu ir comparando, ou a cada trimestre, né? Então, esse é um relatório legal. A gente bolou um DRE também para um cliente, é, né, então 100% contábil, que não tem nem invenção nada, o impacto é visual aqui, né? E não esse número está 100% fiel ao que está aqui no. Se eu tirar um DRE, um balanço do sistema, está aqui. Mas aqui eu consigo ver, por exemplo, como é que tá os impostos por cento de custo, as receitas por cento de custo, né? Vamos pegar aqui infraestrutura. Locação, não estou sem muito parâmetro aqui porque é uma base de teste. E aí eu consigo explodir, chegar até no nível de conta contábil e filtrar por empresa, por área de negócio, qualquer parâmetro, né? Então, um relatório bem legal também aqui para se ter. Ahn, Vamos dar uma olhada agora aqui nesse de projetos. Esse de projetos, ele poderia ser uma análise, né, para quem trabalha com projetos internos, projetos com clientes, ou até mesmo centro de custo, centro de resultado interno, né, contratos, né, contratos também, posso mostrar aqui contratos. Então, o que que eu bolei? Eu trouxe aqui uma lista, eu tabelei primeiro uma lista de todos os meus projetos com valor de faturamento, valor de custo e o resultado. Então, eu estou vendo aqui, olha, a rentabilidade de menos 10% até 100%, e aqui os projetos listados, tá? Aqui é o número de cada um. Projeto número 1, 2, 3, 4 até o projeto 3.000 aqui. E aí eu tô parando aqui o mouse, vamos pegar esse aqui. Eu tô vendo, o projeto 1407 teve uma rentabilidade de 35%. Eu posso dar dois cliques nele e aí que tá uma mágica, né? Uma macro. Eu não preciso reinventar as coisas, né? Eu só uso o que já tem no sistema. Então eu tô abrindo aqui o DRE, ele preencheu tudo para mim e mostrou um DRE. Então aquele resultado daquele projeto está expresso aqui. E como que ele chegou nisso? Ele abriu essa tela sozinho quando eu cliquei no dashboard, veio aqui em expandido, colocou o código do projeto aqui para mim, deu OK aqui. E trouxe a informação. Então isso a gente chama de macro. Eu fiz da mesma forma que eu abri a tela de atividade. Eu criei uma UF e vinculei essa consulta a esse dashboard, né? E aqui tem alguns filtros aqui por ano e tudo mais. Então é uma maneira de eu poder falar tudo que está abaixo de 30 eu quero avaliar, eu quero fazer uma análise. Então eu vou ver DRE, vou ver lista de nota, vou ver algumas coisas, né? A DRE, uma visão analítica, que é o quê? Tudo que está sendo faturado e por aí vai, comprado, né? Então, quase um fluxo de caixa aqui por projeto. Ah, outra aplicação prática, pessoal. Esteira de faturamento. Esteira de liberação de workflow comercial, financeira. Então, eu criei dois aqui, ó. Então, tem duas abas: workflow financeiro e workflow comercial. Então, eu tenho aqui tudo que está de cotação de venda aprovada pelo cliente, tudo que está de cotação liberada, pedido de venda pendente, né? Opa, isso aqui já está liberado. Então o faturamento vai olhar essa tela e falar, opa, já posso emitir nota. Então ele vem, dá dois cliques aqui, já abre para salvar a nota. Então eu consigo pegar esse pedido e já copiar para a nota e ele vai sair da esteira. Que aqui eu estou mostrando pedidos de venda em aberto. Então eu uso também não só como indicador, mas como um workflow, né? Um direcionador de um processo interno. Para abrir para perguntas, eu vou dar uma acelerada, só vou mostrar aqui o calendário. É um outro objeto visual bem legal. A gente pode plotar aqui notas que vão ser recebidas, atividades de cobrança, follow-ups, documentos de carros que vão vencer, licenças da empresa, né, em calendário. E eu tenho aqui um Kanban também, que eu posso aqui, eu estou plotando oportunidade de venda, mas eu poderia colocar aquelas atividades de cobrança. Primeira ligação, segunda, protesto, né? E eu arrasto, ele toma uma ação, ou eu posso clicar e ele abre o objeto para mim. Então é um objeto de Kanban também que eu construo via dashboard também. É aqui o nosso exemplo de como criar um do zero que a gente fez juntos, né? Bom, para a gente não estourar aqui, vou abrir para perguntas, acho que tem uns 5 minutinhos, né, Bruna?
Isso. A Não sei gente se eu tem falei uma muito rápido. dúvida. Diga Não, aí. não, foi. Tem uma dúvida que foi logo no início da reunião da A Castro. O Uhum. gerador de consultas sugere vínculo entre as tabelas? O gerador de consultas sugere, tá? Mas eu, honestamente, não digo que ele é 100% eficiente, tá? Quando eu coloco aqui a tabela, por exemplo, a INV, que é objeto de invoice, e clico aqui nessa tabela, ele diz quais são as tabelas relacionadas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer isso aqui com a JDT. Coloquei ela aqui. Quando eu dou um seguinte, deixa eu ver se ele me dá aqui. Vou dar um seguinte também, acho que teria que colocar os campos, né? Ah, ele vai sugerir só a tabela, mas o vínculo entre elas não. Ele não vai falar assim, o campo que liga essa com essa é o campo X. Onde ele pode fazer? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ir consulta, gerador de consultas. Vou colocar aqui, ó, NV, eu vou pôr em env1. Não é aqui, desculpa. Env1 é a tabela de itens da nota. Aqui, ele já sugere, ó. Então eu descobri que a ONV é objeto de invoice e a invoice 1 é onde tem os produtos, né? Porque eu passei o mouse na tela e descobri. Quando eu coloco as duas aqui, ele já diz, ó, a ONV tem um inner join com a env1, já fez relacionamento. E a chave primária é o doc entry. E aqui eu coloco os campos. Eu quero o número da nota e o nome do cliente. Pronto, tenho aqui uma consulta pronta relacionando produtos, né, linhas da nota com o cabeçalho. Ele faz assim. É, dúvida do Carlos Lopes. A licença é para todos que vão consumir e construir? Sim, as licenças são para todos que vão consumir e construir. O que eu vou confirmar é se quando eu coloco numa página da web, se eu preciso de licença. Eu acho que não. Só se eu for usar na área de trabalho do SAP, que eu vou interagir com ele, clicar, abrir uma página, né, explorar o Dash, não só criar, mas usar ele, aí eu tenho que licenciar para o usuário. Mas é uma licença, já desmistificando aqui, está com um custo bem acessível, bem abaixo da licença do usuário SAP. Mais dúvidas, gente? Estão tímidos? Ou então foi tudo bem explicado? Não, é um assunto que empolga, eu acho, né? Mas ele É. não é tão simples, tem uma complexidade de construção ali por trás, né, pessoal? Não vou romantizar, não, né? Tem que conhecer um pouquinho de consulta, né, ter uma criatividade lógica para falar, não, vou dar um sum para poder agrupar no mapa, para agrupar num gráfico, né? Então, acho que cabe contar sempre com um especialista ali para poder fazer a arquitetura da demanda e mais do que ninguém, vocês podem dizer o que é importante enxergar na operação, né? Quero enxergar esse número, né? Comparado com esse, desta forma, né? E aí a gente ajuda a construir se for necessário. Ronaldo, está sendo gravado sim e vai ser disponibilizado para quem está aqui na reunião e também no nosso canal aí de YouTube, tá bom? É, tem uma outra pergunta aqui da Sandra. Tem algum manual ou link para sobre o Benawap? Ah, tem sim. Eu te Tem passo, sim. tá, Sandra? Sandra da Garantia, não é isso? Ah, já até enviaram aqui, tá? É, Carlos Lopes. O Benawap por exemplo, peraí, dá para limitar só para alguns usuários, criar outros só para consumir? Sim, toda a parte de configuração é baseada em permissão. Então, eu posso dizer, esse usuário tem permissão de edição, esse só tem de visualização. E aí você consegue blindar, né, que tem uma área que cria o dash e depois ninguém muda, só consome. Mais dúvidas? Vamos fechar então? Então, quem tiver interesse, ainda não tem o add-on, teve interesse, aí gostou da apresentação, entre em contato conosco, ou no seu gerente de contas, ou a pessoa que vocês têm contato dentro da SPS. E eu deixei o meu contato aqui também. Vocês podem me mandar e-mail que eu direciono aí para quem é o gerente de contas, tá? É, a Sandra está perguntando se vai ter mais algum curso sobre Benawap. Legal, podemos providenciar. Na verdade, vamos fazer o seguinte: quem tiver interesse em conhecer um pouco mais de Bianap, quiser que eu apresente, ó, já vou me eleger aqui. Aí eu volto com vocês e faço uma nova de Bianap, Tem mais uma perguntinha aqui do Carlos. Também dá para fazer customização em tela? 100%. Nossa, mano, é muito poderoso para isso. O B1 antes não tinha uma funcionalidade de edição de tela. Hoje ele tem nativo, mas o que o Bianap proporciona é muito mais avançado. Ele é condicional. O que eu quero dizer?
olha, se eu escolhi um cliente de São Paulo, eu quero que mostre o campo ABC. Se eu escolhi um cliente de Manaus, eu quero que oculte o campo XYZ. Então eu consigo criar macros de interferência na tela poderosíssimas, tanto de pôr campo, pôr cor, expandir, pôr imagem, ixi, fazer gatilhos, e aí vai. Mais alguém? Então, vocês vão receber aí o link da gravação, né? E também vai receber uma pesquisa para vocês aí solicitarem mais temas. Então, solicitem mesmo, já pediram até mais do Benawap. Então, fico aí à disposição. Obrigada, Milton, aí, ótima apresentação, tá? Uma Obrigado, ótima pessoal. semana a Espero que tenham gostado. todos. Um abraço, Um gente. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.